E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu fico muito feliz que você está aqui no nosso canal, A Palavra do Artista do Céu. Nós estamos aqui para poder falar, sobre o nosso Criador, sobre o artista soberano, aquele que faz todas as coisas, que criou o nosso universo, criou toda a existência. Nós falamos aqui sobre ele com vídeos, mensagens e diversos tipos de coisas que, de fato, aprofundam o nosso conhecimento nesse maravilhoso Deus, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e curta também o vídeo. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que se encontra aqui no livro de Jó, tá? Jó, capítulo 1. Eu gostaria de falar um pouco sobre alguns detalhes interessantes aqui que eu percebi aqui na história de Jó, tá bom? Antes disso, eu gostaria de fazer uma breve oração com você, tá bom? Querido Pai eterno, Criador do Universo, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelo privilégio da existência e obrigado também porque estou aqui com essa pessoa que me assiste, que o Senhor possa abençoá-la e possa nos ajudar agora a compreender a Tua verdade encontrada na Tua Palavra, que a gente possa entender, que o Seu Espírito possa falar através da Sua Sagrada Escritura no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui no livro de Jó, no capítulo 1, a gente vai ver aqui alguns versos interessantes, a partir do verso 6, tá bom? Se você escutar aí algum cachorro latindo, alguma moto ele passando ali, aqui na rua às vezes dá um barulhinho ali, tá bom? Então vamos lá, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Yahvé, do Senhor, Então, olha só que interessante que a gente percebe aqui na história de Jó. Vamos só falar um pouco sobre esse contexto. Você percebe que o livro de Jó ele começa falando sobre a história de Jó, sobre quem ele era, o local onde ele vivia. Também contou sobre os bens que ele possuía, sobre os servos que ele tinha, E chegou um momento aqui em que mostra também a fidelidade dele para com Deus, que ele tinha filhos e também ele ali fazia todo o sacrifício, pelos os holocaustos a Deus, em oferta pelo pecado e tudo mais. Ele santificava também os seus filhos e assim aconteceu, Aí a cena em si, a semelhança de um filme, ela muda e ela vai para outra cena, E começa a falar, dos filhos de Deus que se apresentavam diante do Senhor num certo dia, E olha só que interessante, que a gente percebe, que nessa reunião onde os filhos de Deus se reuniam para poder se apresentar diante do Senhor Deus, veio Satanás entre eles, E o Senhor aqui, ele pergunta a Satanás, Satanás, de onde você está vindo? Perguntinha, você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus não sabia onde Satanás ele estava vindo? Será que Deus ele perdeu a sua onisciência, e ele não sabia de onde vinha Satanás? Por que Deus perguntou de onde vens, Por que ele fez isso? Olha que interessante que a gente percebe, Existe, um grande doutor aí, que é o doutor Rodrigo Silva, admiro muito ele, E ele fala que esse de onde vens ali pode ter uma outra conotação, Tipo assim, olha, o que você está fazendo aqui, Onde vens? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Como se ele fosse uma pessoa não desejável naquele local, E de fato, Satanás ele está lá para se apresentar diante de Deus, Logo Satanás que era ele cometeu rebelião contra Deus, que ele guerreou contra Deus, que ele de fato destrói os filhos de Deus, destrói a humanidade
ele é um inimigo de Deus e ele se apresenta diante de Deus junto com outros filhos de Deus. O que está acontecendo aqui? E você percebe, né, que há aqui, né, uma pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui, Satanás? Né? E Satanás ele responde, né, aqui exatamente no verso 7, né, de rodear a terra e passear por ela. E esse jargão aqui de rodear a terra e passear por ela era semelhante, era um jargão que os reis usavam naquele tempo, né? Quando o rei tinha um reino dele, ele dizia assim, né? Ele falava que ele usava esse jargão. Era como um rei que passeava por o seu reino, né? Pelo local onde ele estava, né? Reinando, né? Para ver se estava tudo bem, né? Você percebe que no dia em que Davi, né, o pessoal estava guerreando, ele ficou lá, né? Ele ficou passeando ali pelo pátio. Você percebe também que até o próprio Nabucodonosor também, ele passeava ali, né, pelas suas obras ali. No dia que ele foi amaldiçoado ali para viver como animal, né? Que a mente dele se tornou como um animal ali. Ele estava ali passeando pelo seu reino, ele contemplou a Babilônia e disse: nossa, mas que Babilônia maravilhosa que eu criei para a minha glória, né, e tudo mais. E você percebe que até o próprio Espírito Santo, né, antes da terra, de Deus começar ali o processo de criação da terra, o Espírito Santo ele rodeava e passeava pela terra, né? Inclusive é até bom a gente ler esse texto aqui. Olha só, abre sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, né, passeava ali sobre as águas. Ou seja, ele era dono daquele local, né? Era um local sob sua autoridade. Então, respondendo à pergunta de Deus, né, Satanás, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo nesse lugar? Se apresentando diante de mim? Por que você está aqui? Aí Satanás responde: opa, eu tenho autoridade sobre a terra, né? Eu estou vindo do meu reino, né? Eu domino sobre a terra. E você vai ver que isso tem de fato, né, sentido, porque você percebe aqui, ó, abra sua Bíblia aqui, no Evangelho exatamente de Lucas. Olha que interessante. Lucas, aqui, olha só. Lucas 4, abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas 4, versículo 5 e 6. Aqui a gente vê a tentação de Jesus e o próprio Satanás falando a Jesus. Olha só, e elevando-o, mostrou-lhe, né, quem está levando aqui é Satanás, elevando Jesus, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Você vai perceber aqui que Satanás ele diz que ele recebeu a autoridade do mundo, né? Que toda a terra foi dada para ele, mas foi dada por quem? Quando Adão e Eva pecaram, foi dado para Satanás, né, o cetro do mundo, né? Quando Adão e Eva entraram para o time dos rebeldes, né, o líder dos rebeldes era Satanás. Então, quando eles entraram para o time, eles entregaram o cetro do mundo exatamente ali para Satanás, tá? Então, estou dando essa volta ali para a gente poder entender o contexto, né? Então, você vai perceber que ele diz isso: olha, mas aqui deixa eu te falar uma coisa, né? Eu sou o rei do mundo, eu sou o representante deste planeta. Aqui não é uma reunião, né, para poder prestar contas diante do Senhor, né? Não tem seus outros filhos aqui que também estão se apresentando? Por que eu não posso me apresentar também, já que eu sou o dono, já que eu sou o representante da terra, já que eu sou aquele que assim como Adão era, eu sou o mordomo da terra. Então eu vim aqui também, diante do Senhor, me apresentar, né? Então existem algumas pessoas também que dizem, né, que esses filhos de Deus aqui, eles não são, que na verdade eles são anjos, né? E que toda vez que aparece filhos de Deus na Bíblia, está se referindo a anjos. Não, olha só que interessante. Quando a gente vê filhos de Deus na Bíblia, pode se referir a anjos, mas não só a anjos, né? Humanos também são apresentados como filhos de Deus. Aqui no livro de Lucas, na genealogia, né, de Jesus, é apresentado algum detalhe muito interessante. Lucas 3, capítulo 38, né? Ó, aqui falando sobre a genealogia de Jesus, né?
ele começa aqui a falar de quem ele era descendente, e aqui chega em Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, assim como Sete era filho de Adão, aqui está dizendo que Adão é filho de Deus. Depois você pode ver nessa Bíblia, que Lucas 3, versículo 38. Ou seja, será que Adão aqui, ele é um anjo? Porque aqui está dizendo que ele é filho de Deus. Então você percebe que não só anjos são filhos de Deus, mas humanos também são filhos de Deus. O que diz a Bíblia, o que Jesus diz? Bem-aventurados os puros, né? Porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Não só isso, existem vários outros versos na Bíblia. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus são chamados de filhos de Deus, tá bom? Então você percebe que filhos de Deus, né, podem ser anjos, ou podem ser também, né, os outros filhos de Deus que habitam os mundos, né, que são seres perfeitos, que não caíram em pecado e jamais virão aqui neste mundo nos conhecer, porque nós somos pecadores, nós temos o vírus do pecado e só iremos conhecer eles quando Jesus voltar e restaurar tudo, né? Acabar de vez com o pecado. Só assim haverá segurança para que eles nos conheçam, porque nós somos perigosos, nós somos, né, os contaminados pelo pecado, né? Então eles estão seguros lá e não têm contato conosco. Então você percebe um detalhe interessante, né? Aqui no livro de Apocalipse, tá? Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, tá? Olha só, capítulo 12. Você vai ver Apocalipse 12, versículo 12. Versículo 11 também, né? Falando ali sobre a queda de Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles quem? Aqui está falando sobre os justos. Pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aí agora, ainda assim, né, está aqui se dizendo, ó, por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ou seja, aqueles que habitam os céus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui você percebe que João, ele ouviu uma voz, né, falando exatamente ali, né, aqueles que habitam os céus, uma voz falando àqueles que habitam os céus, para que festejem, e também falando, ó, ai de vocês, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês aí, com grande raiva, com cólera, sabendo que ele está com pouco tempo, né? Então, você vai perceber que há aqueles que habitam os céus, né? Que são seres perfeitos que Deus criou e que não têm contato conosco e nem terão até o dia que nós sejamos completamente restaurados e que a gente não tenha mais pecado em nós, né? E somente acontecerá isso depois da volta de Jesus e da destruição absoluta do mal, tá? Então, voltando lá no livro de Jó, que eu estou dando aqui essa contextualizada, para poder chegar num ponto crítico, importantíssimo, né? Você vai perceber que ali no livro de Jó, disse que, né, após, né, Satanás ele ter exatamente falado, né, que ele era o representante da terra e tudo mais, Deus ele vai lá e diz assim, olha, você está vendo lá, você está observando Satanás, observaste lá no seu reino, né, que tem um lá que me pertence, acaso você viu o Jó? Não tem ninguém semelhante a ele, né? Você diz que o reino da terra é seu, né, que todos lá te adoram, mas você está observando lá o Jó, que não faz a tua vontade, que anda nos meus caminhos e cumpre os meus mandamentos, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, né? Então Satanás ele diz uma coisa, que esse é o ponto chave e principal dessa mensagem de hoje. Satanás inventa uma fake news, tá? Satanás inventa uma fake news e esse é o tema. Como que às vezes aqui na Terra a gente pode se confundir de algumas maneiras. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
Satanás ele inventa uma fake news sobre Jó. Ele diz, diante de todos que estavam lhe vendo, lembre-se que Deus é onisciente, mas os anjos não são, né? E esses seres perfeitos também não são. Somente Deus sabe de todas as coisas. Então ele vai lá e levanta uma dúvida. Será que Jó, debalde, ou seja, de graça, será que é de graça que ele te serve? Ou seja, será que não olha o que ele está dizendo aqui, acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Satanás aqui está acusando a Jó de que, olha, o Jó não te serve de graça, ele não te serve porque porque ele te ama, ele te serve porque você compra ele, você suborna Jó, você dá para ele coisas e é por isso que ele te serve. No dia que você tirar as coisas que você dá para Jó, você vai ver a natureza real de Jó. Você vai ver quem de fato é Jó. Eu conheço Jó, né? Até imagino a arrogância de Satanás. Eu conheço Jó, eu sei quem ele é, né? Jó, no dia que você tirar as coisas, vai zombar de ti na sua face, vai te blasfemar. Você vai ver. E Deus, onisciente, sabedor de quem era Jó, mas para provar diante de todo o universo que Jó era um servo fiel, ele falou: Satanás, pode tirar. Tira então. Somente contra ele não estendas a mão. Veja bem isso aqui. Somente contra ele não estendas a mão. A mão de quem? Quem está falando, né, sobre isso? Né? Olha só que interessante. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele está em teu poder. Está no poder de quem? De Satanás. Presta atenção. Somente contra ele, você, Satanás, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, presta atenção. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Presta atenção, que eu estou querendo dizer com você aqui, meu amigo, minha amiga. Satanás saiu da presença dele. E tudo estava agora no poder de Satanás, né? Somente contra ele não podia estender a mão. Beleza. Então você percebe que começam a acontecer eventos na vida de Jó. Você percebe que Satanás, ele começa a inspirar quem primeiro? Ele inspira os sabeus, que eram um povo da época, e eles foram lá e roubaram os bens de Jó. Ele inspira, ele cativa ali a mentalidade, a mente dos sabeus, e esses roubam os bois e roubam também as jumentas de Jó, e matam os servos a fio de espada. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa na sua vida, acontece uma coisa na coisa do servo de Deus, né? Acontece ali, né, um roubo, né? Alguém vai lá e rouba, alguém vai lá e mata, né, alguém da sua família e tudo mais, um amigo seu, né? Muitas vezes, a primeira coisa que eu vejo muita gente fazendo é isso aqui, mas por que Deus permitiu? Deus que fez isso, né? O que Deus deixou que acontecesse isso, né? Ou acabam dizendo que Deus foi o causador direto, sabe, disso, de uma tragédia, entendeu? Que Deus causou aquilo, né? Então isso não é correto. Não foi Deus que causou aquilo. Você percebe aqui que quem estava em poder dos bens de Jó era quem? Era Satanás. Então o causador disso não foi Deus, foi Satanás. E muitas vezes eu vejo as pessoas culpando Deus quando elas deveriam culpar a Satanás,
que foi ele o agente causador. Ah, não, mas Deus permitiu. E aí que entra o outro detalhe, né? Muitas vezes você não está vendo o que está acontecendo, né? Talvez você está passando por uma prova, mas não é assim que Deus permitiu. Deus é o causador daquilo ali. Não, o causador é Satanás. Quem foi lá no céu falar de Jó? Para poder colocar fake news e inventar calúnias sobre ele. Não foi Satanás? Então o causador, né, mesmo o iniciador do problema é Satanás. Então a culpa não é de Deus. Não é de Deus. A culpa é de Satanás. Você tem que se lembrar sempre que Deus está lidando não só com esse planeta. Deus está lidando com esse planeta, Deus está lidando com todos os planetas e Deus está lidando também com os anjos do céu, né? Então você tem que perceber isso, que Ele está sempre cuidando de todos ao mesmo tempo, né? Não é só nós que somos filhos, né? É que nem um pai. O pai está cuidando também do filho problemático, que somos nós, mas também está cuidando dos outros filhos, que não são problemáticos. Então a gente tem que saber também com que Deus está lidando. E você tem que entender isso, né? Que as coisas acontecem neste mundo, infelizmente possuído pelo diabo, quando Adão e Eva deram para Satanás, por livre e espontânea vontade, eles deram o poder para Satanás, né? Então você percebe que o causador é Satanás. Continuando. Você vai ver que depois disso aconteceu um outro detalhe. Aqui, ó, caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas e os servos e os matou. E o servo que vem trazer uma notícia para Jó, ele usa a seguinte linguagem: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus, vírgula, nada disso. O fogo não foi fogo de Deus que caiu do céu. Fogo de Satanás. Porque quem estava com poder na mão aí sobre a vida de Jó? Quem foi que conseguiu descer fogo do céu? Foi Satanás. E aí que entra alguns detalhes. Satanás, ele tem capacidades de trabalhar com elementos da natureza. Ele consegue fazer fogo do céu cair na terra. Entendeu? Ele consegue causar esses transtornos em si. Ele consegue descer fogo do céu. E muitas vezes, eu percebo isso também. Acontece um evento e a pessoa começa a colocar isso como se fosse Deus fazendo. Não é Deus fazendo aquilo. Isso aqui quem está fazendo é os demônios. Então existem milagres por aí que não são de Deus. São milagres de Satanás. Eu vejo muita gente que às vezes acha que Satanás não tem poder nenhum. Ele tem poder, ele consegue mexer nisso. Mais detalhes, né? Eu queria falar um pouco aqui também sobre os filhos de Jó, né? Eles estavam lá na casa, né, do irmão primogênito e do nada levantou-se um vento lá do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu e matou os filhos todos dele. Então você percebe que há aqui um evento, né, de natureza assim, posso dizer, um evento climático, poderia dizer assim, vento, uma grande ventania que deu nos 4 cantos da casa, né? Outro dia deu uma chuva forte aqui em casa, aqui na cidade, no bairro, e a chuva foi tão forte que teve telhado aqui que começou a quebrar e tudo mais, né? E teve casas aí que perderam telhado e tudo mais. Tá percebendo isso aqui? E muitas vezes as pessoas falam, mas por que Deus enviou essa chuva? Não foi Deus que enviou essa chuva, esse ventania, entendeu? Nesse caso específico aqui, ó, que é o caso da história de Jó, você percebe que grande vento se levantou. E foi o meio em si que ocasionou a morte dos filhos de Jó. E as pessoas olham e falam, aconteceu um terremoto. Mas foi Deus que enviou esse terremoto. Não, aconteceu um vulcão, mas foi Deus que enviou esse vulcão. Não foi. Muitas vezes não é Deus que está provocando essas coisas. Assim como também nesse caso aqui, ó, não foi. Satanás também tem a capacidade de produzir terremotos, de produzir ventanias, de produzir coisas climáticas dos elementos da natureza para poder matar pessoas, para poder destruir seres humanos. Então é importante a gente separar as coisas, né? A gente tem que entender isso, né? Vou dar um exemplo. Fulano foi lá e matou alguém. Não foi Deus que matou alguém. Quem matou alguém foi essa pessoa. Foi o assassino que matou alguém, né? Então, a gente tem que separar que na realidade existem agentes agindo. Existe ali Deus
o soberano, existe também os seres humanos trabalhando, vai ter também Satanás e seus demônios trabalhando, e você vai ver também que existem os anjos de Deus trabalhando, né? Você percebe que existem esses eventos, esses agentes nessas ações que existem na nossa vida, entendeu? Então, é isso que eu queria falar para vocês terem uma visão por trás das coisas, sabe? Quando você vê alguns eventos, não olhar somente o exterior, você bater o olho e você achar que muitas vezes uma briga de fulano é porque o fulano te odeia e quer o seu mal. Às vezes tem demônios por trás do comportamento desse fulano, inspirando ele para poder destruir a sua vida. E muitas vezes você não percebe isso, né? Às vezes, né, pode acontecer de um esposo, né, falar uma coisa que você não gosta, que vai estar te machucando, te ferindo, e muitas vezes não é nem seu esposo que está falando, é atrás dele, tem demônios agindo para te destruir. Da mesma forma, às vezes uma mãe, um pai, um filho, perceba que Satanás usou até Pedro. Lembra que Pedro uma vez chegou para Jesus e começou a repreender Jesus, falando, não, mas você não tem piedade de ti, e querendo frustrar o plano da salvação. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse para ele o seguinte: arreda-te, Satanás, pois não cogitas das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Você percebe que até um discípulo chegado de Cristo foi usado por Satanás. Da mesma forma, Satanás ele usa outras pessoas ao nosso redor para poder nos destruir. Ele usa eventos, ele usa catástrofes naturais e tudo mais. E é importante a gente ter essa visão. Olha só, outra coisa também, para a gente poder ir já finalizando aqui. Olha só, Satanás, qual foi a acusação de Satanás? Qual foi a fake news que ele levantou? Você compra Jó. Deus, você compra Jó. Jó, ele só está com você porque você dá coisas para ele. No dia que você tirar as coisas dele, ele vai te zombar, te blasfemar e vai mostrar quem ele é. Aí o que aconteceu? Depois de ele ter perdido tudo, depois de ser tirado dele, né, os seus bois, os seus jumentos, né, tudo que ele tinha, os seus servos e também os seus filhos, sabe o que aconteceu? Então, verso 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E Yahvé, Deus, né, que diz o Senhor em letra maiúscula, né, o Senhor, que no original hebraico, né, tá o nome de Deus, né, e Yahvé o deu, e Yahvé o tomou, bendito seja o nome de Yahvé. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante das acusações de Satanás, Deus provou, através ali de Jó, que Satanás não passava de um mentiroso. Todos os seres do céu viram isso. Olha, Satanás inventou uma mentira. Jó, de fato, né, não foi comprado por bens. Aí sabe o que aconteceu depois? Satanás inventou outra mentira. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles se apresentar diante do Senhor, né? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse Yahvé a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Olha isso, né? Então, mal uma mentira de Satanás cai por terra, ele já levanta outra. Não, mas espera aí, né? Na verdade, é porque você não tocou na carne dele, você não encheu de doença, porque se você encher ele de doença, você vai ver se ele não vai zombar da sua cara, se ele não vai falar mal de você. Muitas vezes, as pessoas são assim mesmo. Tá com Deus enquanto tá tudo bem, enquanto tem comida, enquanto tem tudo mais. Mas no dia que Deus tira, aí pronto, se rebela, né? E da mesma forma, a pessoa tá lá bem, com saúde, 30 anos da vida tá bem. Mas no dia que veio uma doença, aí pronto, foi o suficiente para a pessoa duvidar que Deus o ama, que Deus é aquilo e tudo mais. Mas olha só, Deus sabia quem era Jó. Jó não era assim. E mesmo diante de tumores, câncer, né? Da planta do pé até o alto da cabeça, ainda assim, ele não fez o que Satanás disse que ele faria, né? Você percebe que Satanás usou a mulher dele. Amaldiçoa a Deus e morre. É isso que Satanás mais queria, que ele pudesse amaldiçoar a Deus, para ele chegar diante do céu e falar, eu não falei que ele era assim. Mas sabe o que aconteceu? Jó não fez isso. Jó repreendeu a mulher dele. Você é doida? Nós recebemos o bem de Deus, não podemos receber também o mal? Nisso ele estava achando, né, que foi Deus que é o causador disso tudo, né? E imediato. Mas observa o raciocínio de Jó, né? Os dois raciocínios. Você percebe o primeiro raciocínio. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O que ele entendeu? Tudo que eu tenho, eu ganhei de Deus, né? Ou seja, eu nasci pelado e nasci sem nada. Eu não nasci com ouro, não nasci com boi, não nasci com jumenta, não nasci com roupa, não nasci nem com cabelo, não nasci com nada. E Deus que me concedeu a oportunidade de ter tudo isso. Então, se Ele me deu e agora Ele está tirando, tá bom. Bendito seja o nome dEle. Muito obrigado pela oportunidade e os momentos que eu passei com aquilo que Tu me deste, né? Da mesma forma, quando veio a doença, Ele disse, olha, eu recebi bem, eu me lembrei, Ele se lembrou de todos os eventos passados da sua vida que Deus concedeu para Ele bem. E agora ele estava recebendo mal e foi grato também, foi por causa disso. Ele não se rebelou, né? Então, quais são aqui algumas lições práticas que a gente percebe aqui na história de Jó, para a gente poder levar para a nossa vida? Lição 1. Nós não sabemos, muitas vezes, o que acontece, né? A gente, às vezes, tem a tendência de achar que o que existe é só o que a gente está vendo. É o que nós experienciamos no nosso dia a dia. E a gente se esquece que existem realidades superiores, né? Eu estou aqui no Brasil, né? Mas existem outras pessoas que estão em outros países passando outras coisas, né? E às vezes tem, sei lá, a gente não tem noção de toda a realidade que está acontecendo, né? E também a gente não tem noção das coisas que acontecem, né, fora do nosso mundo, né? Às vezes o seu nome está sendo citado lá no céu, você está sendo acusado diante de todos os anjos do céu, né? Está sendo acusado sobre o seu caráter. E às vezes é necessário a prova. E olha que interessante, às vezes a gente não tem noção sobre isso. Então a gente precisa entender que existem outras realidades. Segundo ponto, a gente tem que parar de começar de colocar culpa em Deus por tudo. Ah, não, se está acontecendo isso na minha vida, é porque Deus não me ama, é porque Deus causou isso diretamente, é porque Deus permitiu assim. A gente se esquece, né, de que não é só Deus que age. Culpe a pessoa certa, né? Se o problema foi você que causou, culpe você mesmo. Se você foi lá e causou um problema, se Deus falou, não faz isso, e você foi lá e fez, no caso de Adão e Eva, Deus falou, não coma do fruto, senão você vai morrer. Aí ele vai lá e come, aí se acontecer uma morte, ele reclama? Reclama de quê? Foi você que causou isso. Então, se o problema foi seu, que você causou, por que você está culpando Deus? Se o problema foi causado por outra pessoa, por que você está culpando Deus? Né? Se o problema foi causado por Satanás, não culpe Deus por isso, né? Deus está cuidando de você. Deus sabe as coisas. Ele é o grande juiz. E se está acontecendo coisas na sua vida,
Tenha paciência, espera no Senhor, confia nele. Eu sei que isso na teoria é muito fácil de falar, na prática é mais difícil, mas a verdade é essa. Por mais que seja difícil, a verdade é que a gente tem que confiar nele. E é exatamente buscando ele todos os dias, andando na presença dele, pedindo misericórdia, pedindo força, que você vai conseguir alcançar isso. Imagina se Jó não tivesse buscado todo esse tempo atrás, na dificuldade que ele teria, talvez ele teria se rebelado, mas porque ele cultivava relacionamento com Deus, no momento da adversidade, ele se lembrou de quem Deus era. E aí que entra mais uma dica. Lembre-se, é isso mesmo a dica. Tenha boa memória. Às vezes a nossa memória é seletiva. A gente se lembra das coisas boas, mas se esquece, na verdade, perdão, errei aqui, né? Às vezes a gente se lembra das coisas ruins, mas se esquece das coisas boas, né? Deus faz 1000 coisas boas na sua vida. Aí no dia que acontece uma coisa ruim, aí pronto, foi o suficiente para você ficar nervoso, para você ficar estressado, não é? Então pare com isso, seja grato e reconheça as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Então, essas são algumas lições que a gente tira aqui. Eu peço a você que você depois leia o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, para que você possa depois ter um momento mais profundo ali de reflexão e tirar mais lições. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Querido Pai eterno, Criador do Universo, obrigado, Pai, pelo privilégio da existência. Obrigado, Pai, porque nós aqui pudemos aprender um pouco mais sobre a Tua verdade, entender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Pai, nós somos pecadores, eu sou pecador. Nós temos tendências ruins, Deus. Nós temos tendências más. Nós somos, Pai, infelizmente, seres caídos, mas somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia, somente pelo Seu poder que a gente pode vencer nossas tendências más e vencer o poder de Satanás. Nós pedimos ao Senhor força para vencer e também pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, nos proteja do mal e nos ajude, Pai, a ter paciência no momento da angústia, no momento das dificuldades, pois sabemos que assim como Jó passou por esses momentos difíceis e depois o Senhor esteve com ele, assim também é a nossa vida. Às vezes a angústia vem, mas sabemos que quem está com Deus tem um final feliz. Então que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Cuide dessa pessoa que me ouve, dessa pessoa que me assiste, que o Senhor abençoe essa pessoa e abençoe sua família e o proteja do mal também. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida muitíssimo e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ouvir essa palavra que o Senhor deu para vocês, tá bom? Que Deus abençoe você e boa noite. Tchau, tchau.